Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Teológica Cast. Hoje nós temos a honra de iniciar esse primeiro episódio com o nosso ilustre convidado, professor Luiz Saião, e nosso querido professor Kenji Yamabushi. Olá, professores. Olá, um prazer muito grande, Henrique, estar aqui em sintonia com o nosso podcast aqui da Teológica e juntamente com o nosso querido professor Kenji com a gente aqui. Eu estou muito feliz de estar participando deste projeto e principalmente desse primeiro programa do nosso Teológica Cast. Deus abençoe a todos. Maravilha, pessoal. Então, esse primeiro episódio desse podcast, o intuito é exatamente ser um canal de integração e também, ao mesmo tempo, uma, uma forma da faculdade estar interagindo com seus alunos e também com outras pessoas que têm o interesse de estudar a teologia, de se aprofundar um pouco mais em outros temas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que desperta o interesse de muitas pessoas, que é a arqueologia bíblica no mundo antigo. E para esse primeiro episódio, nós também temos a oportunidade aqui de divulgar um curso que é ministrado aí pelo professor Saião. E nós vamos começar aqui por essa primeira pergunta. Saião, qual que é a importância da arqueologia para a compreensão das escrituras? Olha, Henrique, historicamente falando, a arqueologia é um empreendimento relativamente recente, né? Nós temos arqueologia há cerca de 200 anos, né? Então, você vai ver, por exemplo, na época da Reforma não tinha nenhuma arqueologia, né, 1600, 1700, só depois de 1800. E a gente pode dizer, assim, que a arqueologia acelerou na curva mesmo só do século XX em diante, né. E o que que isso significa? Significa que todo o ambiente do mundo bíblico, das antigas civilizações, Mesopotâmia, Egito, Grécia Antiga, Roma, Pérsia, toda a realidade da terra de Canaã, as diversas civilizações ali de perfil semita ou não, né, os filisteus, fenícios, cananeus, toda essa realidade pôde ser muito mais bem compreendida, estudada, entendida aí no seu contexto linguístico, cultural, histórico, né, então todo esse desenterrar do passado permitiu que nós tivéssemos uma abordagem muito mais objetiva do mundo da Bíblia, né. Então, isso permite que a gente tenha, por exemplo, a possibilidade de fazer uma série de verificações históricas concretas, né, permitiu que a gente entendesse o cenário no meio do qual o texto bíblico emerge como palavra divina e revelada para trazer, né, a mensagem de Deus ao povo judeu e depois ao mundo todo, e permite também que a gente tenha elementos muito mais nítidos para uma interpretação adequada de certos textos, né, porque o conhecimento linguístico, histórico, cultural, literário, tudo que a arqueologia possibilitou, vamos assim dizer, nos trouxe condições muito favorecedoras a uma percepção mais adequada do próprio texto. Henrique, permita-me fazer uma pergunta já para o Com certeza. professor. O professor Saião conhece Israel de ponta a ponta, a palma de suas mãos, não é? E essas descobertas arqueológicas, de certo, confirmaram muito daquilo que nós encontramos como informações nas escrituras. Mas houve alguma descoberta que colocou em xeque ou pôs dúvidas aos informes que nós encontramos nas escrituras? Professor Kenji, não há dúvida de que a vasta maioria de tudo que é descoberto em Israel, dos tempos mais antigos, entra numa relação de sintonia com o mundo bíblico. Então, por exemplo, sei que você mesmo conhece, chega em Cesareia Marítima, você tem a famosa placa com o nome de Pilatos, né, que até então era questionado e discutido, a placa descoberta em 1961 no Teatro de Cesareia, que menciona Tibério, menciona Pilatos. Esse é um dentre os diversos exemplos que nós temos. Agora,
a gente precisa entender um fator aqui bem importante, é que nem tudo que a gente acha na arqueologia, você vai encontrar no texto bíblico. O texto bíblico não fala a respeito de todos os detalhes e elementos que aconteceram na história. É uma história definida em função dos propósitos de Deus ali. Então, às vezes, você acha um negócio que, mas isso não está na Bíblia, mas não precisava estar, né? E do outro lado, nem tudo que você acha na Bíblia, você vai achar ruínas. Nunca me esqueço da pessoa que falou: será que lá no Egito a gente consegue achar o cestinho de Moisés? Eu falei: ó, esse eu vou ficar devendo, né? Porque não é possível que um cestinho de vime vai sobreviver mais de 3.000 anos. Então, por causa desse descompasso, às vezes as pessoas fazem interpretações e equivocadas. Por exemplo, um dia uma pessoa chegou para mim numa viagem e falou: a Bíblia fala tanto do ouro de Salomão, do ouro de Israel, a gente chega aqui em Jerusalém, os arqueólogos escavam, ninguém nunca achou esse ouro. Aí eu virei para ele e falei: mas é claro, você acha que os antigos conquistadores da cidade chegavam aqui, vieram assírios, depois babilônios, persas, o pessoal acha esse ouro e fala: vamos deixar aí para os arqueólogos guardarem no museu? E claro que o pessoal pega o ouro, é claro que o pessoal derrete o ouro, é claro que eles vão fazer outro uso. Então, não é porque que você não achou que a Bíblia está errada. Agora, outra coisa importante, professor Kenji, é que existe, até em Israel mesmo, a gente tem o que a gente chama de perspectiva minimalista e maximalista, né, na arqueologia da história. Então, a escola de Jerusalém tem um enfoque diferente da escola de Tel Aviv. Então, quando você tem um arqueólogo muito crítico, muito questionável, muito questionador em relação à Bíblia, ele tem o que a gente chama de uma perspectiva de distanciamento do texto, de não confiabilidade a priori. Então, ele não acha que a Bíblia possa ser considerado um material histórico digno de atenção. Então, com essa hermenêutica de suspeita, ele acha alguma coisa, ele fala: não, isso aqui não pode ser de Davi. Mas não que está provado, é porque ele já não pensa que isso seja possível, né? E esse pessoal tem perdido espaço no decorrer dos anos, né? Inclusive tem o famoso caso do arqueólogo Gabriel Barkay, que tinha uma posição crítica e, mediante achados, ele foi mudando o seu posicionamento e hoje ele afirma a história bíblica de uma maneira significativa, né? E do outro lado, a gente tem a arqueologia de pessoas que dizem: não, a Bíblia é um registro que deve ser levado a sério como qualquer documento da antiguidade. Então, se ela diz que aqui havia uma tal cidade, se aqui havia uma habitação, se aconteceu, então vamos dar uma olhada e investigar para ver o que a gente acha, não precisamos agir com suspeita. Então, eu diria assim, não tem nada que você possa dizer: olha, definitivamente, a Bíblia falou um negócio aqui e nós temos 100% de certeza que está tudo errado. O que existe, olha, a Bíblia falou isso e a gente descobriu isso. Como é que a gente conecta? Um exemplo. Não, achamos Betsaida. Então Betsaida era aqui, fizeram lá as avaliações. Recentemente falaram: peraí, a Betsaida mesmo, da época do Novo Testamento, ficava um pouquinho mais abaixo. Então, agora, mexeram e acharam outro lugar que parece ser mais especificamente em Betsaida, né? É o caso do tanque de Siloé, Não é? né? Nós tínhamos o tanque de Siloé que tal, mas aquele era bizantino. Em 2004 para 2005, né, sob a liderança do Dr. Eli Shukron, eles escavaram no final da cidade de Davi e acharam o tanque de Siloé propriamente dito. Então, Kenji, eu diria o seguinte: a arqueologia só tem a somar com a história bíblica, né? Claro que vai ter coisas que você não vai encontrar do jeito que você espera, claro que existem coisas sujeitas à interpretação, né? É claro que existem coisas que o tempo ainda vai nos trazer todos os detalhes, mas com certeza, e a gente sabe disso, né? Os estudiosos que tratam o texto com respeito e com uma hermenêutica de afirmação, eles têm na arqueologia uma fonte de referência muito valiosa e importante.
nós estamos vendo aí os professores com livros, né, em suas respectivas bibliotecas pessoais, e pegando as palavras dos professores, então o que nós podemos entender é que a arqueologia, ela acaba sendo também mais uma ferramenta nas mãos do cristão, nas mãos do teólogo, né, que vai possibilitar ele se aprofundar mais e ter mais recursos para expor um texto, ter mais recursos para, por exemplo, para dar uma aula, para fazer uma pregação, né. E aqui partindo para uma segunda pergunta, a gente está falando aí do mundo antigo, que é o foco desse curso, né, professor, que vai ser nos dias 14, 16, 21 e 23 de janeiro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse curso aí. A divisão da história, ela é muito importante, e nós sabemos que a história aí, de acordo com até o Império Romano também ficou marcada por antes de Cristo e depois de Cristo. Além disso, por que que é importante compreender o contexto do mundo antigo? Então, porque quando a gente lê um texto, né, hoje, a gente não tem dúvida, né, vai fazer a leitura a partir daquilo que envolve a nossa realidade, né. Então você faz a leitura de um brasileiro do século 20, 21, quando você lê um texto, porque é o seu horizonte imediato, né. Então a Bíblia, ela passa por um processo muito nítido de ser lida no ambiente do antigo Império Romano, no ambiente de fala grega, no mundo bizantino, no mundo europeu, latino, germânico, eslavo, americano, brasileiro. E aí a gente não tem ideia, né. Então você, por exemplo, você vê o paralítico de Cafarnaum, o pessoal subiu no telhado, né, e para fazer com que o homem descesse por lá. Mas que telhado? Que telhas que eram? Eram Eternite? Que tipo de telhas usavam, né, como é que era? O telhado era escorregadio, era pontiagudo, né? Não tem telhado como nós temos, né, você tem na casa muito simples israelita antiga, simplesmente uma espécie de coisa parecida com uma laje feita de coisas muito básicas, assim, a mistura de uma espécie de palha misturado com uma espécie de adobe, né, uma coisa muito assim, então é um mirpesset, como se diz em hebraico, um pequeno terraço ali em cima. Então quando você lê que subiu no telhado, você não imagina isso, né, o que está realmente acontecendo. O que que é uma cidade no mundo antigo? O que que é uma torre de vigia? Que o sujeito vigia do quê? Tinha vigia noturno, o cara recebia o que trabalhava 12 por 36, que vigia é essa? Esse é o vigia da colheita, né, é um outro ambiente. Então, quando você percebe isso, porque Jesus, o pai dele, José, era carpinteiro, aí aparece aqueles filmes, desenhos, né, José quase que fabricando o Pinóquio, é quase amigo do Gepeto, né, mas não é isso. Ele era um tecton, ele era um construtor, na verdade. Madeira é um dos poucos elementos, a maior parte das construções é de pedra, é de barro, né. Então, a gente não faz ideia do cenário, do tamanho desse mundo, dos costumes, né. A gente está acostumado com quadros do Leonardo da Vinci, né, da Última Ceia de Jesus na mesa, com aquele jeitão. Quando a gente vai ter acesso aos elementos mais concretos, você tem, vamos dizer, aí a possibilidade de entrar em contato com o admirável mundo velho, né, o admirável mundo antigo. Então você entende mais a dinâmica, que história é essa da mulher vir lavar os pés de Jesus e beijar os pés de Jesus? Por que que lavou? Lavou por quê? E por quê? Quer dizer, todos esses elementos, a arqueologia nos permite, né, ter acesso a compreender, né, porque quando você tem um texto, o texto surgiu num ambiente, num Uhum. cenário. Esse cenário não está mais presente. Então esse estudo, concreto, ele nos permite, na medida do possível, resgatar essa realidade para entender de fato o que estava acontecendo. Quer ver uma coisa interessante, Henrique? Você vai ver a história do livro de Ruth, né. O pessoal morava em Belém, e aí eles foram para a terra de Moabe, mas e daí? Bom, mas Belém está no alto da montanha. Belém está a 800 metros de altitude, do lado ali de Jerusalém. Aí, quando você olha de Belém num dia claro, do outro lado do Vale do Jordão, você enxerga Moabe. A distância é 80 quilômetros.
2, 3 dias de viagem você resolve isso. Aí quando você olha o cenário, você vê o que que é o Vale do Jordão, o que que é a terra de Moabe, e entende o elemento geográfico, histórico e cultural, opa, a história ganha um outro perfil. Então, por isso, essa percepção, apreensão adequada do mundo antigo é fundamental para a gente entender o texto no seu contexto, né, como gostam os estudiosos da teologia mais pesada, no seu Sitz im Leben, né, na sua situação de vida, para um entendimento adequado da palavra de Deus. Excelente. Antes de passar a palavra para o professor Kenji aqui, eu vou ler aqui Gênesis 47, né, que diz aqui no versículo 25, eles disseram: Meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Esse é um claro exemplo, né, dessa questão não só da arqueologia, mas também do tempo bíblico, né? Quando a gente lê várias vezes o até hoje, a gente tem que ter esse certo cuidado, né, professor Kenji? O que o senhor tem a dizer aí como um grande expositor das escrituras? Bom, eu não sou o grande expositor das escrituras, eu sou teólogo da área prática, né? Mas é muito importante, sem dúvida nenhuma, conhecermos todo esse contexto para que possamos, de fato, não somente ensinar, não somente pregar, mas para nós mesmos, né? Isso é enriquecedor quando a gente tem conhecimento dos hábitos, costumes, né? Tudo isso que está sendo levantado, tanto pela arqueologia, tanto por aqueles que estão estudando a história do povo de Deus, né? Agora, é interessante, aí uma pergunta para o professor Sayão, que deve ser muito complexo, porque quando a gente olha para o mundo bíblico, a gente vê também culturas diferentes que eram contemporâneas, não é? Então, havia ali a cultura dos judeus, a cultura dos gregos, dos romanos, então, era tudo junto e misturado, como nós falamos hoje, né? Como se faz não é a palavra essa depuração no estudo, né? Olha, essa cultura é judaica, essa aqui é greco-romana, essa aqui porque houve muito intercâmbio, não houve? Com certeza, professor Kenji, a gente tem, inclusive, uma coisa que não está claro para tanta gente, é que mesmo o ambiente judaico da época do Novo Testamento, ele já está, em parte, helenizado, né? Uhum. Os judeus, por exemplo, em Alexandria, né, deram origem à famosa versão grega, né, da Bíblia hebraica, que era a Septuaginta, né? Havia toda uma conversa se a gente pode falar que Filo, né, de Alexandria dizia que Platão e Moisés tinham coisas em comum. Então, quer dizer, existe um mundo intrincado de relações, né, e não havia um judaísmo só, havia tipos distintos de judaísmo e mesmo o mundo grego, helênico, né, a gente tem a helenização, a gente também tem uma diversidade né, uma coisa era o enfoque aristotélico ou platônico, tal. Então a tarefa, ela exige um estudo mais apropriado. Quando a gente olha para o texto do Novo Testamento, alguns textos vão dando dicas para a gente, no próprio texto, qual é o instrumento que está sendo tocado, né? Então, quando você lê Mateus, por exemplo, você percebe que ali tem um grego muito mais semitizado, né? Que está muito mais parecido com o jeito de um hebraico ou de um aramaico de redigir, né? Quando você lê o livro de Hebreu, você fala, opa, isso aqui está com um grego diferente, né? Isso aqui está com um cheiro mais alexandrino, né? Você vê o material de Lucas, né? Já é também um pouco mais depurado, inclusive do ponto de vista semântico. Então, assim, por critérios de informação do próprio texto, por critérios linguísticos, né, e por critérios de pano de fundo que estão sendo mencionados ou podem ser relacionados, a gente pode perceber se o tom aqui está mais para um lado ou para o outro. Um exemplo interessante, a gente ouve falar dos publicanos, né, são cobradores de imposto. Pois é,
são impostos que os romanos impunham sobre as suas províncias, os povos dominados, e aí um sujeito como Mateus, o outro, eles eram rejeitados e odiados porque eles se prestavam a servir ao invasor estrangeiro, cobrando do próprio povo. Mas se você for olhar, né, lá, acho que Mateus 17, quando Jesus e Pedro, né, estão ali e chega alguém falando se o mestre paga imposto. Esse imposto é outro, é imposto do templo. Esse é o imposto judaico, né? Então aí você vai ver, né, que nós estamos falando de duas realidades distintas, né? Quando você vai ler Paulo falando em Efésios sobre, vamos dizer, a armadura da salvação, né, digamos, do soldado cristão, ele está fazendo referência à armadura usada pelo exército romano. Então, não é tão difícil, com os estudos. Por isso que a gente tem uma faculdade como a teológica, que está em sintonia com outras faculdades sérias no mundo, quando a gente estuda, né, história, estuda a teologia, estuda as línguas originais, estuda a teologia bíblica, para que a gente, ao ler o texto, né, hoje tem uma pesquisa bíblica muito profunda no mundo todo, que através desses especialistas de ponta, a gente pode dizer, olha, aqui o negócio está numa sintonia maior com o mundo judaico e às vezes desse tipo. Ou aqui está mais grego, esse texto está levando em conta o mundo romano. Aqui a palavra grega está sendo usada no sentido grego mais comum. Aqui a palavra é grega, mas ela está falando de um conceito que existia no aramaico, né? E tem os textos mais difíceis, como João, né? Que não sabe se o João está tocando o piano com as duas mãos, né? Falando para o mundo grego e hebraico ao mesmo tempo. Então, é uma coisa extraordinária e importante, né? E que todo esse conhecimento do mundo antigo ajuda a gente vamos dizer assim, a deixar mais nítida, né, a referência por trás do texto, que é importante para a interpretação, entendimento e aplicação também. Deixa eu aproveitar, Henrique, já que o professor Sayão comentou a respeito de especialistas, nesse nosso primeiro curso aí de janeiro de 2023, vamos ter professores estrangeiros, é isso mesmo, professor? É isso mesmo, esse curso especial que vai abrir, né, esse ano novo na teológica, né, que você pode e deve conhecer aí e vir estar junto com a gente vai ter 3 professores, além da minha aula, que vai ser parte do curso também, um professor da Grécia, né, que eu conheço de muitos anos, muito experimentado, e a formação dele é na área de civilização europeia, né, então ele conhece o grego antigo, conhece, claro, o grego moderno, ele está ligado a toda essa tradição bizantina, e ele tem guiado grupos para viagens históricas e arqueológicas na região, então ele não conhece só de livros de leitura, mas ele conhece os locais de perto, né? Desde a antiga civilização minoica, a Grécia micênica, a época áurea, a época do conflito com os persas, a época dos filósofos, a época neotestamentária, né? E também até mesmo a teologia antiga da igreja ele conhece bem, e ele então é o Themistocles Chachavias, né? E ele é É, interessante. eu ia me arriscar a falar os nomes, mas depois que eu vi sua pronúncia, eu desisti. O Themistocles Chachavias, e ele fala português muito bem. Ele fala diversas línguas, né? Fala grego, fala espanhol, fala inglês, fala italiano e fala português muito bem. E então, inclusive, assim, com um mínimo de sotaque, e também é um professor muito capacitado. Então, a parte dele vai fazer exatamente a conexão entre o que nós temos da arqueologia na Grécia, né, que é um país muito bonito, né, e também o que nós temos na Bíblia, né, especialmente muita coisa extraordinária você acha em Corinto, por exemplo, né. E temos um outro professor do Egito, Samuel Gabala, né, que vem da tradição copta, né, o Egito tem uma minoria cristã, ele é cristão, e ele é professor de arqueologia e de egiptologia, e também tem levado muitos grupos aí a visitar o Egito com o enfoque arqueológico e histórico, né, muito
conhecedor do assunto, também fala português. Eu fico impressionado como no caso dele, eu acho que ele nunca viveu no Brasil, né, e ele fala português muito bem, e vai ser uma experiência diferente. No Egito é uma riqueza, assim, arqueológica impressionante, né. E, finalmente, teremos o doutor Yehuda Hochman. Yehuda Hochman, ele é uma pessoa impressionante demais, né, porque eu não sei o que que ele não estudou ainda, mas ele, além de ser, especialista, ele tem um doutorado, PhD nos Estados Unidos na área de estudos bíblicos, ele tem formação nessa área de história da terra de Israel, ligado, né, à visitação daqueles que vão lá. Ele foi também, durante anos, um guia especializado no assunto. Ele é jornalista e também é um rabino messiânico, ou seja, é um judeu que crê em Jesus, né, e ele participou da história do Israel moderno, conhece como ninguém, e o Yehuda, eu acho que deve falar umas 7 ou 8 línguas, é uma pessoa impressionante. O português dele é praticamente perfeito. Ele viveu no Brasil muitos anos, né, e ninguém vai imaginar que ele não seja brasileiro quando fala português, né. Ele nascido em Israel mesmo, né, e ele então vai falar da parte de Israel, né. E aí, então, são, estudiosos, pessoas que não só conhecem na teoria, na explicação, mas que estão ali no dia a dia e veem isso e têm a experiência de campo, né, que é um grande diferencial. O professor Ken já esteve lá também em Israel, sabe como é diferente a gente olhar e falar: "Puxa, então é assim?", né. É uma experiência muito extraordinária. Excelente. Bom, já que a gente teve essa pausa para falar desse curso, eu já vou aproveitar antes da gente partir para as duas últimas perguntas, para falar também para você que já tem interesse de iniciar 2023, se aprofundando no conhecimento bíblico. Você encontra também os cursos na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, da Rede Batista de Educação, no site portal.teologica.br. Lá você vai encontrar o curso de bacharel em teologia, com nota máxima no MEC, também em EAD, bacharel, teologia em EAD. Você também encontra 3 cursos de pós-graduação. Um deles é o mundo judaico e helênico, língua, cultura e religião. Aconselhamento, que é a área aí do nosso professor Kenji, exposição e ensino da Bíblia, e também história da teologia e da igreja. E além disso, lá no site também você encontra outros cursos livres, e também no Instagram você também pode se manter informado. Essas inscrições, elas vão do dia 3 de janeiro de 2023 a 3 de fevereiro de 2023. E a respeito do curso de arqueologia, você pode jogar aí no Google, é na plataforma Simpla, com Y, e também vai estar no link desse vídeo aí, da descrição. Bom, continuando aqui com as perguntas. Bom, professor Sayão, Grécia, Egito, Israel, que também estão inclusos aí nesse tema, desse curso de arqueologia, com esses grandes nomes aí estrangeiros que vão estar com o senhor, são as grandes nações que marcaram a cultura por gerações e deixaram um impacto até hoje. Quais os principais marcos na história do cristianismo? Olha, ah, a gente quer começar, né, fazendo aí uma referência importante para todo mundo que está sintonizado. Você tem essa oportunidade especial de aprofundar os seus estudos com a gente. Então não deixe de perder a oportunidade. Em janeiro até, Henrique, lembrando ao pessoal que a gente tem bacharel presencial e bacharel online. Você pode fazer, né, à distância. Fazer o bacharel, se a internet pegar até na Lua, você pode fazer. E você pode fazer essas pós-graduações também, e tudo reconhecido pelo MEC, quer dizer que tem qualidade acadêmica, que tem reconhecimento formal e tem compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus e com a doutrina bíblica, né. Então a gente é voltado para a vida ministerial, né, para o pessoal entender bem. Mas vamos lá, um marco fundamental da história do cristianismo, eu posso dizer, claro, a gente não tem como não dizer uma coisa dessa, foi a bendita manifestação da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Messias, o Salvador, o Emanuel, ah, profeta, sacerdote, rei, a pessoa de Jesus única e incomparável na história. E a gente pode dizer que esse movimento de Jesus, que no meu entendimento não tem explicação fácil,
meramente racional, porque Jesus não tinha recurso financeiro, Jesus não tinha apoio político, o movimento de Jesus não tem explicação, a não ser que alguma coisa muito diferente atingiu um grupo desses pescadores simples, desses discípulos, e começa esse movimento de anúncio de que a graça e de Deus e o cumprimento das expectativas veterotestamentárias estavam agora presentes e disponíveis a todas as nações. Então, o que eu chamo de impressionante é a expansão, ainda que confrontada e perseguida, impressionante, significativa, que em menos de um século mudou a face do Império Romano. Então, a expansão da igreja primitiva e a cristalização da fé cristã nos 3 primeiros séculos da história no antigo Império Romano é algo assim absolutamente extraordinário, né, e valioso, né, e que marca a mudança da história da Europa e da civilização e do mundo todo. E aí, eu posso dizer que, posteriormente, a gente tem aí um mundo difícil, né? Porque esse mundo pagão tinha uma série de elementos de tradições, de costumes, de cultura, de referência de organização política, onde a gente vê uma relação com a base cristã, né? Um tanto quanto cheia de perfis, né? Tem aí os 50 tons de complicações, né, nessa história, às vezes, mal organizada. E no ambiente mais recente, a partir do século XV, XVI, aí você tem na Europa um novo despertamento que resolve olhar de volta para a base da fé, que é a Escritura. E ainda que esses movimentos tenham tido seus descompassos, equívocos, excessos e até mesmo posturas assim sociopolíticas questionáveis, eles olharam na direção certa. Então, reforçaram, né, a importância da Escritura, de Deus, de Cristo, da graça e da fé, e isso serve como herança significativa teologicamente, não só para o movimento que tem a ver com a tradição anabatista e também dos batistas, mas de todos aqueles que fazem parte do mundo evangélico protestante, que, na sua orientação maior, estão em busca da fé primitiva, de cristianismo de raiz, né, que tem a ver com a manifestação da chegada do reino de Deus. E eu fecho dizendo que a coisa mais impressionante é que essa mensagem, né, do Jesus de Nazaré, do grande rabino da Galileia, do Messias, do Salvador da humanidade, hoje está nos 4 cantos da terra, atingindo todo tribo, toda língua, nação, de uma maneira impressionante como nunca aconteceu. Quero aproveitar aqui, não é uma pergunta, mas apenas uma informação, você que está nos acompanhando, que este curso oferecido pelo professor Sayão e seus colegas é o primeiro da categoria Extensão Universitária. Então, você pode participar e, ao final, se você teve mais de 75% de frequência, você pode, então, receber um certificado da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e ter participado, ter concluído esse curso de arqueologia. Maravilha. E partindo para as considerações finais, você quer começar, professor Kenji? Tem alguma coisa aí para encerrar? Eu quero agradecer pela iniciativa, né? O podcast é uma iniciativa de alunos da nossa faculdade e nós então incentivamos, né? E agora faz parte das nossas comunicações oficiais, né? Então quero agradecer a Deus, Henrique, toda a equipe, quero agradecer ao professor Sayão por ter cedido o seu tempo aí para estar nos trazendo informações preciosas desse curso que eu também quero fazer, né? É muito interessante, é muito importante para todos aqueles como eu, que estão no Ministério do Ensino, no Ministério de Exposição da Palavra, de fundamental importância termos essa formação. E agora, antes de passar para o professor Sayão, para a gente já encerrar, ao se inscrever nesse curso, professor Sayão, que é um curso de extensão, como o professor Kenji bem lembrou, o que os alunos aí vão poder esperar?
Olha, Henrique, primeiro, um conteúdo único e diferenciado, né, não é todo dia que você tem um indivíduo que é, vamos dizer, referência da informação raiz, né. Porque uma coisa é você comentar à distância, tal. Eu já tive algumas vezes na Europa, nos Estados Unidos, já vi o pessoal comentando sobre certas realidades lá do mundo, vamos dizer, original, mas gente que nunca viu nada de perto. Agora eu me lembro uma vez que eu estava com Temístocles em Creta, lá no palácio de Knossos, da antiga civilização minoica. Aí quando eu vi, ele começou a dizer: "A sala que nós temos nesse palácio tinha tantos metros por tantos centímetros, portanto servia para isso". Ele sabia até a medida exata da sala de cabeça. Eu Olha, falei: "Ih, rapaz, eu preciso estudar mais, o negócio está feio do meu lado aqui, né". Então, quer dizer, você vai ter, uma informação, um conteúdo muito diferenciado, né. Então, segundo, você vai ter acesso a essas aulas com interação direta, ao vivo, as aulas ficam gravadas, né. A pessoa pode ver depois, mas se ele puder, a gente vai ter oportunidade de fazer a pergunta diretamente para ele, né. Então: "Ô professor Gabala, né, escuta, o que que tem aí? Ouvi falar que talvez o faraó do Êxodo foi o Ramsés II. O que que tem de Ramsés II no Egito? Tem algum lugar, você conhece alguma coisa?". Aí ele vai dizer: "Olha, que cidade de Davi, e é a mesma Jerusalém antiga? O que que tem lá? O que que encontraram? É verdade que acharam aí uma inscrição com o nome do Ezequias, de 2.700 anos atrás?", né. Então, quer dizer, a pessoa vai ter essa interação ao vivo, né, e a possibilidade de fazer perguntas e ter a conversa com os especialistas no assunto. Depois, a pessoa vai ter uma atualização, porque tem algumas coisas em arqueologia que a gente já ouviu falar, já sabe, mas nos últimos anos, inclusive na própria ocasião da pandemia, foram divulgados achados, pesquisas, né, que são interessantes e que nem todo mundo está sabendo, isso vai ser apresentado também. E, finalmente, você também vai receber um material extra, né, um e-book com informações que têm a ver com a geografia, a história da terra de Israel, então é uma oportunidade muito grande, e isso vai servir aí para a sua introdução, para quem não conhece, à realidade da teológica, né. Então isso aí é só o cafezinho para que você possa ter a oportunidade de vir almoçar com a gente, né. Aí você pode fazer uma pós aprofundada, pode fazer teologia, porque o que eu quero dizer para o Henrique e professor Kenji, diariamente eu recebo pedidos de ajuda de pessoas que estão dizendo: "Olha, escutei falar isso, alguém me disse que tal coisa é isso". Hoje mesmo acho que eu respondi umas 4, 5 pessoas. Quais são as dúvidas? De conhecimento. "Não, alguém disse que na Bíblia aparece isso, que quer dizer isso". É isso mesmo, né. Então, a teológica está aberta exatamente para ser uma fonte de referência de conhecimento bíblico, teológico e ministerial para o benefício do povo de Deus e para todo mundo que assim o desejar, tá. Então, que todos recebam aí o nosso abraço e, né, um feliz 2023 e um feliz curso de arqueologia com a gente, né, e seus estudos também. É isso aí. Bom, muito obrigado, professor Sayão, muito obrigado, professor Kenji. Você que nos ouviu até aqui, seja muito bem-vindo ao Teológica Cast, o primeiro de muitos episódios. É uma honra ter você conosco. Continue acompanhando os nossos episódios. Os links para inscrição do curso de arqueologia está aqui no link desse vídeo, da descrição, e também os links aí para o bacharel presencial e EAD da faculdade, e também os cursos de pós-graduação também estão nos links aí do vídeo. Um grande abraço e até o próximo episódio.